Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e os seus em paz e saúde. Bem-vindo à quinta aula do curso de eletrônica fácil e prático. Nesse vídeo vamos falar sobre semicondutores, a princípio diodos. E peço já, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, notifique, ou seja, assinale o sino de notificações aqui embaixo e para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas aulas. Sem mais enrolação, vamos ao curso de eletrônica fácil e prático, quinta aula. Semicondutores. Semicondutores são materiais que possuem condutividade variável, podendo transitar entre o estado de condutor ao estado de isolante elétrico. O primeiro semicondutor foi inventado em 1948 pelos físicos americanos John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, que construíram o primeiro transistor e obtiveram o Prêmio Nobel de Física em 1956. Em condições normais, os semicondutores se comportam como isolantes, ou seja, eles não conduzem corrente elétrica. Sim? A constituição atômica dos semicondutores é tetravalente. Eles possuem apenas 4 camadas de valência, ou seja, 4 elétrons nas suas camadas de valência. Vejamos aqui a imagem de um átomo de silício, muito usado, o silício e também o germânio, muito usados para a construção de semicondutores. Nós temos aqui a camada de valência com seus 4 elétrons. E quando você forma um conjunto, você pode observar que eles têm essa forma semelhante a uma tela. A uma tela de mosquiteiro, por exemplo, a um tecido, a uma trama. Ou seja, como nós vimos lá na aula 1, esse material aqui não é um material muito propício a conduzir corrente elétrica. Pelo contrário, ele é um material que você vê que os elétrons aqui estão equilibrados. Ou seja, você vê que esse aqui partilha com esse, que partilha com esse, que partilha com esse, que partilha com esse. Então, quer dizer, não há diferença de elétrons aqui, não há elétrons livres, ou seja, não há elétrons a mais e também não há elétrons a menos. Então, esse material ele se comporta como um isolante elétrico. Mas vamos ainda incrementar isto. Vamos então imaginar aqui essa próxima imagem. Através de um processo chamado dopagem. E o que significa dopagem? Significa você contaminar, você impregnar o material com outro produto, outro tipo qualquer. No caso aqui vamos pensar na dopagem tipo N. Podemos usar para fazer essa dopagem o arsênio e o fósforo. Por quê? Eles são pentavalentes. Vejam aqui a imagem deles, que na sua valência, na sua esfera de valência, em vez de 4, nós temos 5 elétrons. Então, como é que fica isto? Vamos passar para o próximo slide aqui, ó. E a dopagem N, tiramos aqui o arsênio, contaminamos esse material do silício com arsênio, e você vê agora que o silício continua compartilhando 4 elétrons, até mesmo com arsênio. Só que o arsênio tem um elétron livre aqui. E mesmo com uma pequena quantidade de dopagem, ou seja, uma pequena contaminação desse silício com arsênio, você começa a ter aqui vários elétrons livres. Por isso, chamamos essa dopagem do tipo N. Como nós sabemos, os elétrons têm carga negativa.
Então, se eu agora, nesse material aqui, tenho vários elétrons, aqui no caso, nesse pedacinho, apenas com dois átomos de arsênio, eu já coloquei 2 elétrons livres, numa quantidade de bilhões, milhões, vão ter vários elétrons livres nesse material, ele passa a ser um material que está negativamente propício a conduzir. Ou seja, porque ele tem várias cargas negativas livres, que não estão ligadas a nada, estão livres dentro desse material. Vamos mais um passo à frente. Deixa eu aqui apagar o anterior. Vamos agora à dopagem do tipo P. A dopagem P, ela vai trabalhar com, por exemplo, o boro e o gálio. Vejam que tanto o boro como o gálio agora não tem 4 elétrons, nem tampouco 5 elétrons. Ele é trivalente. Trivalente quer dizer que ele tem 3 elétrons livres na sua camada de valência. Ora, se passarmos um desses 2 materiais para aqui, deixa eu apagar isto. Vamos passar um desses materiais para cá, no caso o boro. Passamos. Olha o que acontece aqui. Nós agora temos elétrons livres, não temos? Olha esse elétron aqui, né? Vamos pensar aqui. Nós temos esse elétron aqui, que está livre, não é? E temos um outro elétron aqui, também faltando. Ou seja, este espaço vazio aqui, em química chamamos de lacuna, né? Aqui teria que ter um elétron, não teria? Aqui também teria que ter um elétron. Só que, como eu coloquei aqui o boro, e ele é trivalente, ele não tem 4 elétrons, ele fica devendo a essa teia, a essa tela, a esse material, esse elétron. Como o elétron tem carga negativa e aqui nós temos menos elétrons, chamamos essa dopagem de dopagem tipo P, ou que seja, que deixa isto aqui positivamente propício a conduzir corrente elétrica. Para a gente poder entender essas lacunas deixadas pelo boro, que são trivalentes, deixam esse material aqui com carência de elétrons e também com elétrons livres para que haja corrente elétrica. No slide anterior, a dopagem tipo N, temos elétrons a mais, por isso chamamos de dopagem tipo N. Nesse slide, temos elétrons livres também, só que com menos elétrons. Então, é uma dopagem tipo P. Vamos mais um pouco à frente ainda. Bem, então temos aqui a tipo N e a tipo P. Vamos pensar aqui. Na dopagem tipo N, temos elétrons livres, mas são elétrons que estão a mais. Por isso chamamos de tipo N. E na dopagem tipo P, temos elétrons livres, mas vimos as lacunas aqui representadas com elétrons a menos. Por isso chamamos a dopagem do tipo P. Separadamente, esses materiais não querem dizer muita coisa. Nós temos um material aqui, que é silício. Ele está com uma impureza nele. Aqui temos outro material que também é silício e temos outra impureza nele. Separadamente, eles não querem dizer muita coisa. Mas, se nós unirmos esses 2 materiais, o que temos aqui? Vamos ver? Vamos pensar. Nós agora temos um bloco. Imagina isso aqui, um bloco com milhões e milhões de átomos. Outro bloco, também com milhões e milhões de átomos, unidos por uma fina espessura aqui. Temos agora aqui 2 blocos, um do tipo P e outro bloco do tipo N. Temos agora milhões e milhões
de átomos aqui e muitos milhões também de átomos aqui. Esses aqui com elétrons sobrando, mas com elétrons a mais, por isso o tipo N. Esses aqui com elétrons sobrando, porém com elétrons a menos, do tipo P. Isoladamente, não podem fazer nada, mas imagine que nós juntamos esses dois blocos por um condutor, por um material no centro aqui, e passamos a unir esses materiais. O que vai acontecer é que o comportamento desse material é que ele vai se tornar condutor, mas só que com uma característica: ele vai conduzir apenas uma direção de corrente. Num condutor comum, a corrente flui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ao benefício da fonte de alimentação, ou seja, da DDP, da tensão aplicada. Quando a tensão é maior de um lado, ele flui para um outro. E quando a tensão é maior do outro lado, ele flui para esse lado. Aqui, nesse material, nessa junção NP ou PN, como você quiser chamar, a corrente não vai se comportar assim. Ela só vai fluir de uma maneira. Ou seja, quando eu inverter a tensão, ou seja, quando eu inverter o sentido da corrente, ele não vai fluir. E quando eu inverter novamente, ele vai fluir. Então, esse nosso material vai agir como se fosse uma válvula, que só deixa a corrente passar num sentido. Vamos ver a próxima imagem, a gente vai entender melhor isso. Aqui nós temos o diodo, que é composto por uma junção de dois materiais P e N. Aqui temos um terminal e aqui temos o outro terminal. E você vê que o fio do terminal entra aqui e passa por esse fio bem fininho, é que essa imagem está muito ampliada. E aqui ele encontra um material. E lá dentro é junto, tá vendo que eles estão encostados um a um outro material. E esse material está conectado ao outro fio. Ou seja, a corrente aqui vai fluir num único sentido. Num único sentido. Vamos ver isso aqui representado de uma maneira gráfica, para que a gente possa ir fixando isso. Está lá o nosso diodo. Esta aqui é a representação gráfica dele. E isso aqui é uma simulação de um diodo natural, um diodo verdadeiro. Nós vamos chamar esta parte do diodo de anodo. Então essa parte que tem esse triângulo aqui, que mais se assemelha a uma seta, vamos chamá-lo de anodo. E ele tem características positivas, ou seja, ele tem falta de elétrons. E vamos chamar essa parte que é a barra, que está cá, de cátodo. E ele tem características negativas, ou seja, ele tem excesso de elétrons. Aqui embaixo você vê material P deste lado, depois dessa faixa, material N. Perceberam? Isso quer dizer que a corrente só vai fluir num sentido. Lembra lá no início da aula que eu falei do sentido natural e o sentido convencional. Vamos pensar aqui. O sentido natural da corrente é este. Ele vai fluir do negativo para o positivo. O sentido convencional da corrente é este. É o que você vai achar nos esquemas elétricos e eletrônicos. Que ele flui do sentido positivo para o negativo. Para você não esquecer isso, né? Eu não sei se você percebe, o diodo tem uma forma de seta aqui, ó. Uma seta que tem uma barreira.
Essa barreira, né? Eu sempre falo aqui, para você decorar os símbolos, porque eles querem nos dizer muito a respeito do funcionamento do componente. Imagine essa seta como uma barreira. Essa barreira é uma condição, é uma porta. A corrente tem que passar nesse sentido. No sentido da seta, a porta se abre e a corrente flui para o outro lado. Ela continua fluindo. Percebe? Mas, se a corrente vem de fora, bate na porta e aí não entra para dentro do diodo e não segue para esse lado. Isso é uma analogia para que a gente possa gravar. Olha o diodo e veja o lado da seta. Eu estou falando no sentido convencional, daquilo que é convencionado nos esquemas. A seta, a corrente vem no sentido da seta, encontra a porta e a porta se abre. Mas se vem de fora, quem vem de fora não pode entrar sem chave. Percebe? Então, chega na porta, encontra a porta fechada. Quem está dentro tem liberdade para abrir a porta e sair. Quem está fora não pode entrar. É assim que funciona o diodo. Essa é uma analogia simples, mas que ajuda a você identificar o sentido convencional da corrente no diodo. E também o sentido em que quem está dentro é positivo, quem está fora é negativo. Né? Quem está dentro da casa, guardadinho, são as boas pessoas. Quem está fora tentando invadir são os homens maus. Pense assim, são as pessoas negativas. Vamos lá. Isso é só para a gente poder também fazer uma analogia e fixar. Próximo slide. Nós temos aqui a representação dos 4 principais tipos de diodo. Existem pelo menos uma dezena de tipos de diodos diferentes. Esses são os 4 principais. Né? O primeiro é o diodo comum ou retificador. Ele faz exatamente aquilo que eu falei no slide anterior. A função dele é pura e simplesmente indicar a posição do sentido da corrente. Ou seja, ele vai deixar passar a corrente só que estiver de acordo com o sentido que ele está posto no circuito. O segundo é um Zener. O Zener tem uma característica muito específica. Ele também tem o sentido de corrente, normal como um diodo, só que quando acontece de existir uma corrente de retorno, ou seja, uma corrente tentando invadir até certa tensão, ele não deixa passar. Daquela tensão que ele foi fabricado para cima, ele deixa passar. Ou seja, há uma condição. Para que serve isso? Esse diodo aqui é muito usado quando eu preciso de uma tensão de referência no circuito. Vamos dizer que esse diodo aqui eu quero uma tensão de 5 volts. Ele vai ser um diodo lá de 5,6. Né? Então, quando chega aqui 8 volts, ou seja, 3 volts passam, 5 volts ficam. E aqui eu vou ter sempre 5 volts. Quando chega aqui uma tensão de 10 volts, 5 volts passam, 5 volts ficam. Chega aqui uma tensão de 6 volts, 1 volt passa, 5 volts ficam. Ou seja, o Zener ele funciona muito para quando eu preciso de uma tensão de referência no circuito, em fontes de alimentação e outras aplicações, ele vai ser muito útil. Né? Outro componente seria o LED. O LED, vocês já devem ter escutado falar no LED, que é um diodo emissor de luz. Ele acende. Né? Você tem lâmpadas LED, indicadores LEDs, né? Que são aquelas lâmpadas mais fraquinhas que nos indicam que um equipamento está ligado, né? Que servem para iluminar ou servem para indicar. Então, seja, ele é um diodo, só que ele emite luz. Ele também pode ser representado com um círculo. Deixa eu ver aqui, um círculo. Costuma também ser representado com um círculo. Né?
Mas o mais característico dele é que ele vai ter o símbolo do diodo comum, normal, e essas duas setas saindo dele, ou seja, emitindo uma radiação qualquer. No caso aqui é radiação luminosa. E temos também o fotodiodo, que tem um símbolo muito semelhante ao LED, só que a diferença é que as setas estão entrando. Costumo sempre dizer, os símbolos nos indicam muito o funcionamento do componente. Isso quer dizer que ele vai deixar uma corrente fluir aqui, sim, ele vai perceber a corrente fluindo por aqui, mas condicionado à incidência de uma radiação luminosa nele. Ou seja, quando ele receber luz aqui, ele vai promover a condução. Ou seja, a condução dele vai estar condicionada à recepção de luz no seu encapsulamento. Então, você já pode perceber que isso aqui para sensores, né, para equipamentos que precisem de uma resposta à iluminação, é o uso mais prático e mais comum desse componente, né? Bom, e aqui nós temos algumas fotos de diodos. Não são só estes, tá? Diodos têm centenas e centenas de encapsulamentos e tipos e formas e tamanhos, mas eu peguei aqui uma foto que me representa assim uma boa quantidade deles. E vamos ver aqui. Temos os diodos de silício, de uso geral. Nós temos com esse encapsulamento em plástico, né? Material plástico, em vidro, né? Esses aqui são diodos geralmente usados para retificação, né? Nós temos aqui, deixa eu só apagar essa bolinha aqui do anterior. Nós temos aqui os diodos SMD porque são usados, tá vendo? Eles não têm terminais longos, são usados em placas onde os componentes são muito pequenos, então eles são soldados por cima, direto na placa, não especificamente através de um furo na placa, soldados diretamente à placa. Temos os diodos de potência industriais e automotivos. Aqui temos diodos retificadores que são usados em grandes fontes, de grande potência. Esse diodo aqui é muito usado em geradores de automotivos. Quem já abriu um alternador de carro já deve ter se deparado com esse diodo. Nós temos o famoso LED, que emite luz. Aqui é um LED vermelho comum de 5 milímetros, né? É muito comum. Temos o diodo de germânio. Geralmente esses diodos aqui são usados para sinais muito baixos, de baixa intensidade. Tem características específicas para trabalhar com sinais de baixa intensidade. Tem diodos variáveis, que são esses aqui. Então, diodos têm centenas de encapsulamentos. Mas o importante de nós fixarmos que o diodo é, antes de tudo, uma válvula que tem dois tipos de materiais. Um material com carga positiva, outro material com carga negativa, e que, basicamente, eles vão conduzir ou não conduzir de acordo com a direção da corrente. Bem, vamos lá. Bem, estamos aqui com alguns diodos. Este aqui, vamos começar por ele, que é aquele encapsulamento que nós mostramos na apresentação. Deixa eu dar o foco aqui. Ele é um N4007. Esse é um diodo retificador, né? E como disse, olha, ele tem essa parte mais preta aqui. Temos as letras aqui indicando o modelo dele. E temos aqui a faixa. Sim. Aqui seria como se fosse a seta. A seta aqui assim. E aqui a faixa é o anodo. Catodo, anodo. Aqui a parte negativa e aqui a parte positiva. Vou mostrar aqui assim. Sim, existem maiores, menores. Aqui é um Zener.
Isso aqui é um Zener. Alguns diodos retificadores também têm esse encapsulamento. É o mesmo encapsulamento. Você só vai reconhecer que é um Zener você lendo o código dele aqui, e aí você vai ver o que é, né? Aqui nós temos SMD, isso aqui são LEDs. Tá vendo? Ele vem aqui nessa fita. Essa fita ela geralmente é colocada em máquinas de montagem. E a máquina é como se fosse uma máquina de costura high-tech. Você coloca lá, alimenta a fita e a máquina vai colocando o componente na placa, né? Pronto, tirei aqui, ó, caiu. Olha a parte de trás, como é que é. Tem aqui os dois terminais. Deixa eu pegar aqui uma pontinha para mostrar aqui um terminal de um lado, outro terminal do outro. Não está focando. Tá vendo? Um terminal de um lado, outro terminal do outro, e aqui no meio é uma placa para dissipação de calor, né? E aqui do outro lado é o LED. Isso aqui é um LED de 1/4 de watt, 250 miliwatts. Tá aqui na plaquinha. Aqui é um LED também. É um LED, essa parte de trás é o dissipador de calor, tá até com um pouco de pasta térmica aqui, porque eu tirei ele de um radiador para vocês verem só ele. Esse é um LED de 10 watts. Tá vendo? Na realidade, eles são vários pequenos LEDs nessa célula, né? Que somados dão 10 watts. Aqui é um LED vermelho comum de 5 milímetros. Tá vendo? Vou focar melhor. Aqui também é outro LED. Sim. Aqui é uma plaquinha com 3 LEDs. Isso aqui era de uma pequena luminária. E um LED diferente, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um display. E cada seção dessa aqui é um LED. Tá vendo? Aqui forma o número 88. Você pode formar a letra A. Entendeu? Isso aqui era um display de uma máquina, né? Aqui tem dois diodos, um diodo aqui, outro aqui. Esses são diodos retificadores, tá vendo? Parecem Zeners, né? Como parece um Zener. Se você botar o Zener do lado dele, você vai falar assim, é idêntico, lá não tem diferença nenhuma. Mas vendo o código, você vê que isso aqui é um Zener e isso aqui é um diodo, né? Aqui são resistores, eu já mostrei para vocês em aulas. Esse aqui são botões, são chaves, né? Switches. Esse aqui normalmente aberto, né? Mas vamos à nossa prática de bancada. Eu preparei aqui o seguinte. Nós temos aqui, chegar isso aqui para o canto. Vamos usar esse diodo retificador para fazer nossa prática de bancada. Colocar aqui nossa protoboard, nossa placa de projetos. Eu vou alimentar aqui com 12 volts. Vamos tirar isso aqui, vamos fazer tudo de novo aqui. Então, como eu falei, o diodo retificador, o diodo base, ou seja, o diodo, ele funciona como se fosse uma válvula. Aqui nós temos um fio laranja, está ligado ao positivo da protoboard. Aqui nós temos um fio preto, está ligado ao negativo do protoboard. Bom, vamos aqui ligar esse diodo, né, num ponto qualquer aqui da protoboard e no outro ponto ligando à lâmpada. Repare que a faixa está virada para a lâmpada. Ou seja, o anodo do diodo está ligado ao terminal, a um dos terminais da lâmpada. Vamos ligar esse positivo aqui ao cátodo do diodo. Ao cátodo do diodo. E vamos ligar o negativo ao outro terminal da lâmpada.
e você vê que a lâmpada acende. Ou seja, a corrente está fluindo por aqui, passa pelo diodo, passa pela lâmpada, acende a lâmpada e retorna para a nossa fonte de alimentação. Perfeito. Agora, se eu pegar esse diodo, retirar, a lâmpada vai apagar. E se eu inverter a posição, ou seja, vou passar agora a faixa para trás, ou seja, ligando direto ao positivo, e vou ligar a lâmpada. E deixa eu só encaixar aqui, isso. Encaixado, a nossa lâmpada já não acende. Ou seja, ele invertido, a corrente já não flui. Já não está fluindo por ela. Se eu inverto de novo, ó, peguei aqui, vou passar a faixa para o lado de cá de novo, a lâmpada acende. Fixa bem aqui, a lâmpada acende. Isso para que vocês entendam que eu tenho corrente aqui, eu tenho a tensão aqui, eu tenho uma DDP entre o negativo e o positivo, que é de 12 volts. Ela é constante. Eu não estou desligando a minha fonte. A minha fonte está ligada direto. Deixa eu pegar a fonte por aqui. Isso. Ó, tá com 13,2 volts. A fonte está ligada direto, né? Se eu desligar aqui a fonte, vai desligar a lâmpada, tá vendo? Vou ligar novamente a fonte. Liguei a lâmpada. Então minha fonte está ligada direto. Eu só vou tirar o diodo, tá vendo? Eu tiro o diodo cá, inverto e conecto de novo. E eu já não tenho mais a lâmpada acesa. Ou seja, não mudei nada no circuito, apenas inverti o diodo. Se ele não estiver na posição certa, a corrente não flui. Ele funciona como se fosse uma chave. Ele aqui está funcionando como uma chave aberta. Se eu coloco ele na posição que ele tem que funcionar, ele trabalha na posição fechada. A lâmpada acende imediatamente. Né? Vamos fazer isso aqui no multímetro. Está aqui o multímetro. Vamos ligar o multímetro. Vamos por aqui na escala de diodo, que está aqui, ó. Pegar as duas pontas. No meu multímetro aqui, a escala de diodo também é uma escala de continuidade, que ele tem um bip. Se eu aperto aqui, ó, ele vai zerar ali, vai chegar a zero e vai dar esse bip. Então, existe um curto. Mas eu vou pegar o diodo agora, né? E vou fazer aqui uma medição, ou seja, eu vou ligar aqui o positivo, a ponta positiva do multímetro, a ponta positiva para o negativo. E olha o que acontece lá, nada. É como se eu não estivesse fazendo nada. O meu multímetro está parado. Está em OL aqui, que quer dizer que o circuito está aberto. Se eu inverter o diodo, eu não vou inverter a ponta do multímetro, inverto o diodo. Ou seja, agora o positivo está no catodo e coloco. Olha o que vai acontecer. Ele está me dando uma queda de 5.587 volts, né? Quase 600 milivolts. Ou seja, ele assim está conduzindo. Uma coisa que eu estou passando para vocês agora é todo diodo ele dá uma queda geralmente de 0.6, 0.7. Ó, esse aqui 0.690. Se eu inverto, apesar de ser um Zener, ele funciona como um diodo comum. Abaixo da tensão de retorno dele, ele vai funcionar como um diodo comum. Sim. O LED é a mesma coisa. Se eu botar um LED aqui, ele funciona como um diodo. Ó, de um lado ele vai dar nada, do outro lado ele vai dar uma queda, só que ele dá uma queda maior. Eu não sei se dá para ver, eu vou aproximar ele aqui da câmera. É que o multímetro ele tem uma corrente muito baixa, o multímetro, né? Mas olha só, ele acende, ó. Olha lá. Aqui para vocês verem o multímetro, ó. Ó, dá para ver que ele acende, ó. Bem fraquinho, ó. Né? Eu não sei se o outro aqui ele vai acender melhor. Vamos ver. Eu acho que esse aqui não. Não,
vermelho que vai acender melhor, porque a tensão do vermelho é mais baixa. Ó, deixa eu aproximar aqui do sensor da câmera. E ó, olha, assim, acho que agora dá pra ver melhor. Ó, quando eu toco, olha, ele acende fraquinho, porque a corrente do multímetro é muito baixa, né? Tá me dizendo ali que tem uma queda de 1.6, quase 1.6 volts. Percebem? Aí, ó, que acendeu, dá pra ver, né? Ele acende bem fraquinho o LED. E me apresenta também, ele se mede como um de outro. Ou seja, de um lado ele não conduz, do outro lado ele conduz e ele dá uma queda de tensão, que é o normal. Esse aqui nós vamos fazer um teste mais hardcore. Nós vamos ligar ele direto. Só que esse aqui, se eu não me engano, a tensão dele, esse aqui, a tensão dele é de 10 volts. Deixa eu ligar um pouco mais baixo, que eu não me lembro agora de cabeça. Mas vamos ligar aqui 7 volts, para evitar de queimar a nossa peça, né? Não queremos aqui causar. Então, de um lado, deixa eu ver quem é o positivo, quem é o negativo. Bom, esse aqui de baixo é o positivo, esse aqui de cima é o negativo. Então, assim ele tem que acender. Acendeu fraco, tá vendo? Ele tá fraquinho porque ele deve ser a tensão maior. Tá vendo? Se eu inverter, ele não acende. Deixa eu aumentar um pouquinho a tensão. Eu acho que esse aqui é próximo dos 12 volts. Vou botar aqui em 11 volts. Também não posso botar muito forte, porque esse LED é forte. E a câmera vai estourar, né? Não vai. Eu ligo aqui, ó. Esse LED já não tá muito bom. Tá vendo? É um LED que já estava ali para troca, para substituição. Você vê que ele já está com defeito. Ó, agora acendeu. Tá vendo de um lado. Do outro lado já não vai dar nada. Do outro lado não acende nada. Sim, tá vendo? Se a gente inverter de novo, aí ele acende. Né? Esse aqui já não dá, não sei, esse aqui a gente já não consegue medir com multímetro, porque a tensão dele é muito alta. E eu acho que a tensão de rompimento dele é maior do que o do multímetro. De um lado não dá nada. Do outro lado, no multímetro já não dá para medir. Porque essa aqui trabalha com uma tensão muito alta e o multímetro já não alcança a tensão dele. Então nós temos diodos LED, né? Diodos retificadores, diodos Zener, né? LEDs SMD. Olha o tamanho disso. Esse aqui não é pequeno não, hein? Tem alguns que são, sei lá, 5 vezes menores que esse aqui. São como um grão de areiazinho mesmo. É até difícil de entender como é que as máquinas conseguem, né? Só na ponta do dedo. Como é que as máquinas conseguem montar esses componentes. Perceberam então que o diodo é uma válvula que deixa a corrente fluir num único sentido. Para o outro sentido não flui. Espero que esse vídeo tenha alcançado vocês e os seus em paz, em saúde, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.